Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Então não é o meu narciso, minha vaidade, meu orgulho que está fazendo isso. É a minha insegurança e a minha fraqueza pessoal, que estão buscando nos outros a resposta: a minha vida vale a pena ser vivida. Eu faço isso há 30 anos, cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 30 anos que você continua apto para fazer. Eu sou professor há 45 anos, eu tenho que estudar, ir atrás, buscar, saber o que o jovem está ouvindo, que tipo de filme ele assiste. Duas pessoas que ganham a mesma coisa na mesma instituição pública têm dois padrões de vida completamente diferentes. Porque o que me faz ter dinheiro não é só o que eu ganho, mas é principalmente o que eu gasto. É o que eu gasto que me torna estável ou não. Excelência é quando você ultrapassa, quando você vai além. Excel em latim significa aquilo que ultrapassa. Uma pessoa excelente, o que é? Uma pessoa excelente é aquela que vai além do óbvio. Uma pessoa excelente é aquela que faz mais do que a obrigação. Cuidado. Fazer mais do que a obrigação não é trabalhar sem salário, trabalhar sem recurso. Trabalhar fazendo mais do que a obrigação é ter a obrigação como ponto de partida e não como ponto de chegada. Uma pessoa excelente é aquela que parte da obrigação e não chega na obrigação. A obrigação é da onde você segue no começo e não o local onde alcança ao final. Você conhece gente excelente? Você conhece professor excelente? Você conhece família excelente? Você conhece médico ou médico excelente? Conhece garçom excelente? Qual garçom que você gosta? Agora que a gente está podendo voltar aos poucos em alguns lugares, qual garçom? Que aliás, né, Benjamin, é uma palavra francesa, né, para nós, garçom. Olha que coisa boa. Para nós, o que é um garçom que a gente aprecia? Aquele que faz mais do que a obrigação. Qual é a obrigação do garçom? Anotar teu pedido, indicar um lugar, trazer as coisas no final. Anota. Qual é o garçom que você gosta de ser atendido? Aquele que faz mais do que a obrigação. Que sugere coisas para você, que te indica um lugar, que é capaz de ficar próximo, mas não ao lado, ouvindo a conversa, que dá dica para você, que entende um pouco o que você aprecia. Por exemplo, aquele garçom, e você já encontrou, garçom ou garçonete, que você chega num lugar, você está ali num casal, seja qual for, pedem 2 pratos, e aí o garçom diz assim: olha, aqui a comida, o prato é bem servido, um prato só dá para 2. Você fica olhando, pensando assim: mas o cara tá louco, por que ele vai dizer uma coisa dessa? Pois eles vão ganhar menos se ele fizer isso. Não, porque primeiro que a comida será de fato suficiente num único prato, e ao dizer isso, não precisa pedir 2, porque um prato é suficiente para ambos, ele te captura, fideliza, e aí você volta. E em vez de ter uma única refeição naquele lugar, se tem uma coisa que você quer, é voltar lá outras vezes. É interessante. É aquela pessoa que é excelente. Olha que coisa curiosa, uma história que aconteceu um dia comigo e com o Fernando, que está sentado aqui, né? Eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, não tenho habilitação, e não dirijo por uma razão que às vezes parece estranha. Eu não dirijo porque eu não gosto, né? Eu não aprecio fazê-lo. Tem gente que acha: como, você não dirige? Eu digo: eu não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio, né? Tem uma série de coisas que eu não faço no meu dia a dia. E eu não dirijo, e o Fernando, que aqui está, né, ele faz comigo os percursos, os lugares, e ele dirige. Eu nunca esqueço, não sei se o Fernando se lembra, há uns 6 anos, nós estamos voltando de São João da Boa Vista, uma ótima cidade, quase na fronteira de São Paulo com Minas, né, em outro lado de Minas, e a atividade terminou 9h30 da noite, mas naquele momento não havia pandemia, e ao final havia uma sessão de autógrafos de quem tinha livro. E nesse sentido, naquele momento, saí eu, depois que a palestra terminou, para os autógrafos e fotos, e tudo terminou perto das 11h30 da noite. E nós com uma fome danada, querendo comer alguma coisa, a gente tinha tomado um lanche na hora que chegou, mas já estava muito tarde. Saímos de São João da Boa Vista, pegamos a estrada, a SP, né, 340, que é uma ótima estrada, que sai em Campinas e depois para pegar a Bandeirantes.
e nada aberto na estrada. Todos os postos já fechados no horário que a gente passou. Conseguimos entrar na Bandeirantes, na estrada, na rodovia Bandeirantes. Era 1 e pouco da manhã, tudo fechado. De repente, a gente está vindo e vê a luz acesa num posto de gasolina. O Fernando entrou, a gente babado de fome, já era 1 e tanto da manhã. E eu rapidamente fui até o balcão. Ali havia uma estufa. E nessa estufa, 2 bolinhos. E eu disse ao garçom, por favor, o senhor nos dá esse bolinho? Ele disse, eu se fosse o senhor não comia não. Isso criou um afeto nosso. Aliás, quando a gente pode, a gente passa por lá. Atenção, olha que pessoa excelente. Ele não se contentou em ser exclusivamente um vendedor. Tal como o faça o teu melhor, não pode sê-lo pela maldade, pelo indecente, pelo inaceitável. Embora fosse um negócio, uma regra boa na vida é não fazemos qualquer negócio. Não fazemos qualquer negócio. Só que ele não se contentou, olha que interessante, em dizer o que eu posso fazer. Nós dissemos, e não dá pra gente pedir um sanduíche. Ele disse, a essa hora a cozinha já fechou. Atenção no que eu vou dizer agora, porque é isso que marca o passo de uma pessoa que procura excelência na atividade dela. Em vez de dizer, a cozinha já fechou, o que eu posso fazer? Ele disse, como vocês estão com fome, eu vou preparar um sanduíche frio. Se vocês não se incomodarem, eu pego o pão, coloco um pouco de manteiga, né, de presunto e queijo. Ótimo. O que ele fez? O melhor na condição que ele tinha, enquanto ele não tinha condições melhores para fazer melhor ainda. Olha que interessante. Esta frase que eu acabo de dizer é uma frase que é repetida por mim em muitos momentos e ela parece quase como um mantra em alguns lugares. É muito comum que Cláudio e eu entremos, por exemplo, num restaurante agora, né, com um possível retorno, que a gente entre num hotel, que a gente entre num táxi e o garçom ou o taxista ou o recepcionista olha para mim, vê quem sou e diz, faça o teu melhor na condição que você tem, quando você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. A gente até fica perplexamente feliz. Nunca fomos tão livres. E somos a geração mais deprimida da história humana, a maior consumidora de remédios para depressão. Somos a geração que consome em larga escala medicamentos para depressão. E nunca fomos tão livres em relação a praticamente tudo. Somos livres, mas se precisarmos temos Rivotril, temos Prozac, temos antidepressivos, temos calmantes, soníferos, para que a gente possa ser mais feliz ainda. Tudo isso, também somos livres nas redes sociais para dizer se a minha vida vale a pena ou não, porque eu vou fotografar tudo, inclusive minha ida ao quilo. Vou fotografar o prato do quilo, vou postar, acrescentado do potássio, tô no quilo, kkkk. E as pessoas vão dizer se a minha vida vale a pena ou não, colocando likes e curtidas. Num dos episódios de Black Mirror, a vida é regida pela quantidade de likes. Você só pode entrar em determinados restaurantes se tiver um número X de likes. Você só pode gastar na loja se a sua quantidade de likes for expressiva. Na verdade, o que Black Mirror brinca é o que acontece hoje. Sua popularidade é medida por algo abstrato, que são os likes. Na verdade, há muita coisa a ser dita sobre isso, mas eu diria que por um problema administrativo, a nossa era de liberdade é a era de solidão, e o celular é a grande muleta da solidão. Não é importante assistir uma palestra de Leandro Carnal, isso é irrelevante. Tanto faz, já vi várias na internet. O importante é ter uma foto ao lado dele e postar na rede. Tô aqui com o Carnal, kkkk. Carnal é meu amigo, lol. RS. Não é importante viver o momento, o importante é registrar e publicar. E lançar ao mundo a garrafa com a mensagem, você acha que a minha vida vale a pena?
porque são os outros que vão dizer isso. Então não é o meu narciso, minha vaidade, meu orgulho que está fazendo isso. É a minha insegurança e a minha fraqueza pessoal. Estão buscando nos outros a resposta: a minha vida vale a pena ser vivida. E as pessoas viajam e postam. E elas jantam e postam. E elas vão ao parque e postam. Andam de bicicleta e postam. A vida delas fica uma imensa postagem. E tudo vira uma posta imensa. Porque ninguém mais vê nenhuma diferença em ninguém. E todos são felicíssimos. E todos riem. E todos vivem em festas. E todos estão bem. Ninguém posta um fracasso, que são coisas que definem a vida. Nunca houve no Face uma postagem simples de manhã: brochei, kkkk. Nunca houve essa postagem. Mas saibam, não aqui naturalmente, mas em São Paulo há quem broche. Aqui naturalmente não. O interior tem mais força, mais respeito. Eu faço isso há 30 anos, cuidado. Não é porque você faz uma coisa há 30 anos que você continua apto para fazer. Eu sou professor há 45 anos, eu tenho que estudar, ir atrás, buscar, saber o que o jovem está ouvindo, que tipo de filme ele assiste. Sentar para ver Marvel, porque ele vê. Acompanhar Rock in Rio inteirinho. De repente eu olho, tá lá gente que estava em 1989 no Rock in Rio e gente que chegou agora. Eu preciso saber, ter a ideia do que é, porque do contrário a minha competência vai esvaziando. E é claro, mas eu faço há 30 anos, cuidado. Hoje de manhã, na Voluntários da Pátria em São Paulo, na porta de um hotel, logo cedinho, uma senhora deu sinal para um táxi, que é um sujeito antigo de pegar um táxi. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou: por favor, o senhor me leva ao aeroporto de Congonhas? O táxi disse: pois não. E foi. Quando ele já estava ali na Moreira Guimarães, né? Já estava na direção do aeroporto, ela falou: engraçado, o taxista em São Paulo fala tanto, ele está tão quieto, acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar. Ela falou: senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse: não, dona senhora, me desculpe, sabe o que é? Hoje é meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou: é? E o que o senhor fazia antes? Ele falou: eu fui por 20 anos motorista do serviço funerário. Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o passado te assombrando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos, 30, que você está preparado para fazer. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o vir à tona, a emergência, vir à tona, emergir, de múltiplos paradigmas, modos de fazer, de pensar. E nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Beda, que é chamado de São Beda, né, por católicos, ortodoxos, luteranos e também anglicanos. Beda, ele diz algo que eu vou repetir 2 vezes. Ele diz: há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo: há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui, pessoas que colocam o poder da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso: ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são 3 trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário
que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe. Mas especialmente, e eu quero usar os teus 3 minutos finais de desespero nessa direção, já se foi mais de 1 hora, você nem notou, você estava cochilando. Quero lembrar que dessas 3 trilhas virtuosas, a mais importante delas é humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível, permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Aliás, porque só conhecendo aquilo que não conheço, poderei avaliar se ele tem cabimento no que fazemos ou não. E nesse sentido, abrir a cabeça para o mundo que chega. Num mundo em que eu posso, desde publicar, escrever livros em plataforma papel, como no mundo digital, fazer cursos presenciais, ou como tenho eu, curso online de filosofia. Fazer aquilo que nos permite uma capacidade de fazer essas pontes todas dos nossos tempos de existência, mas acima de tudo, comemorar com humildade. E uma pessoa que tem humildade sabe que não se deve confundir humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética. Preste atenção, a humildade intelectual nos coloca a necessidade, inclusive, de prestar atenção em quem não concorda com a gente. Uma das coisas mais tolas é achar que já sabe tudo que pode ser sabido e tudo que é necessário. Eu, Cortella, nunca esqueço. Cautela, um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Porque quando você presta atenção em algo que impede que você se acomode, muda o patamar. Eu, Cortella, quando secretário de Educação na capital paulista, uma parte do trabalho bom que a equipe fez, não foi só isso, mas também isso, a gente deveu a uma oposição muito bem feita. Porque a oposição bem feita, aquela que é respeitosa, mas que também não é negligente, permite que a gente não fique, eu faço o que eu posso. Aliás, eu nunca esqueço de um vereador, que hoje é deputado federal, e que infernizava a minha vida. E eu sou grato a ele. Quando eu encontro com ele, eu agradeço por em nome da minha equipe, porque ele, para o meu desespero, era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E ele era da oposição. E por lei, ele podia chamar a mim, executivo, toda semana na Câmara para prestar esclarecimento. E ele chamava. E toda semana eu tinha que ir. Um dia, inclusive, na Câmara, eu cheguei a perder a cabeça na discussão e pratiquei aquilo que chamaria de desacato. Ele não notou na hora, senão ele teria mandado me prender. Porque na hora da discussão, uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome de Vossa Excelência para uma escola municipal. Ele falou, ué, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então. No entanto, eu sou grato a ele por uma razão. Ele dificultou o envelhecimento de ideias e práticas. Ele fez com que eu, servidor público, com a equipe que estava, que eu não acomodasse, sentasse, relaxasse. Eu dissesse, tudo bem, eu faço o que eu posso. Aqui não adianta fazer nada. Para que isso? Bobagem. Alguém tem que fazer alguma coisa. Se o futuro é incerto e imprevisível e impossível de ser controlado, existe ao nosso alcance uma chave. Essa chave é o preparo. Eu não sei onde estaremos em 2028, mas quem falar melhor inglês estará melhor do que os outros. Eu não sei onde estaremos em 20 anos, mas quem conseguir preservar sua saúde hoje, livrar-se de vícios, manter um corpo funcional, estará melhor do que aqueles que estiverem presos de vícios. Então, entre outras coisas, ao entrar na faculdade, eu tomei decisões sem prever o futuro, mas que nasciam da minha formação, como, por exemplo, me afastar de drogas no curso de Humanas História na USP, o que me isolou
o que me isolou profundamente, gente. Não gostar de maconha me tornou um ser dedicado estranhamente aos livros e ao estudo. Numa entrevista do Jô, eu contei a ele como aconteceu dos meus alunos na Unicamp durante um curso de Shakespeare que eu dei, estarem entusiasmados porque descobriu-se no cachimbo de William Shakespeare restos de cannabis. E meus alunos entusiasmados, Shakespeare fumava maconha provavelmente como toda a elite europeia do fim do 16 e durante todo o 17. A criminalização de drogas é do século 20. Só que eu lembrei a eles que Shakespeare é Shakespeare porque ele era Shakespeare e não por causa da maconha. E que se você e eu fumarmos maconha, seremos apenas maconheiros e não William Shakespeare. Afastar-se não é um discurso moral, ele é prático. Ele é prático. Não? Afastar-se dos vícios, vícios que condicionem minha vontade. Procurar um corpo funcional, que não é um corpo Kim Kardashian, mas é um corpo funcional, que não me atrapalhe no exercício das minhas atividades. Ou, como eu já preguei pelo Brasil inteiro, dedicar-me de corpo e alma à gordura, ao bacon e assim à manteiga de garrafa regando tudo, porque isso impede Alzheimer. Se eu fizer isso todos os dias, não chegarei à idade de desenvolver Alzheimer, né? Nem catarata, nem osteoporose. Manteiga de garrafa cura praticamente todas essas doenças, inclusive males graves da terceira idade. Lá pelos 30 e poucos você vai ter um AVC fulminante e não chegará a essa idade do declínio. Na verdade, a minha pergunta não é se eu quero viver muito ou se eu quero viver pouco. A minha pergunta é sempre se eu quero viver bem. E para viver bem eu preciso de estratégia. A vida bem vivida e bem sucedida, como diz Luc Ferry no seu livro, o que é uma vida bem sucedida, ela pressupõe ação, estratégia e assim por diante. Mas eu não sei o futuro, e aqui eu me baseio nessa ideia linear de tempo que Santo Agostinho trabalhou nas suas Confissões. Eu não sei o futuro. O presente é contínuo, o passado está sempre ficando para trás e o futuro de fato nunca chega. Mas vamos substituir essa sequência pela seguinte ideia. Por passado, consideremos experiência. Todos aqui temos experiência. Por presente, consideremos a ação como eu estar falando e os senhores nesse momento escutando. E por futuro, entendemos a estratégia que nasce essa ação. Sempre a ação, prevendo a estratégia a partir da experiência. Vocês sabem que faz toda a diferença a ação e a estratégia. Duas pessoas que ganham a mesma coisa na mesma instituição pública têm dois padrões de vida completamente diferentes. Porque o que me faz ter dinheiro não é só o que eu ganho, mas é principalmente o que eu gasto. É o que eu gasto que me torna estável ou não. Como me disse um aluno, eu estou ganhando R$600 no estágio. Guarde R$6 todos os meses. Você vai ter 1%. Isso ao final do ano já vai ter 10%. Isso pode se transformar em 50% de um salário. Já é um fundo de emergência muito bom. Ou seja, a estratégia ela é quanto à saúde, a estratégia é quanto às relações afetivas, é quanto ao dinheiro, permanentemente daquilo que eu quero.